Tá, seu objetivo para conseguir o teste de proficiência de graça do Duolingo é atingir o Castelo 4 ou o Checkpoint 4 no curso de inglês do Duolingo. A partir do momento que você criar uma nova conta, observação, só funciona com novas contas, no aplicativo do Duolingo, selecionar o curso de inglês e começar um novo curso de inglês, a partir do momento que nesse curso de inglês você atingir o Castelo 4, o Checkpoint 4, você vai ser convidado para fazer o teste de proficiência de graça. Para isso, você precisa criar uma nova conta, fazer o teste de nivelamento ou não. Fazer o teste de nivelamento te ajuda, porque você vai pular muitas etapas e você vai ficar muito próximo do Castelo 4. Então, mais ou menos em 2 horas, você consegue completar todas as lições do Duolingo e você para chegar ao Castelo 4. Se você não fazer o nivelamento, você vai começar o curso do início. E para você chegar do início até o Castelo 4, pode demorar 2, 3 dias ou até mais. Então, fazendo o teste de nivelamento, você consegue pular muitas etapas e chegar muito próximo do Castelo 4. Assim você vai chegar muito rápido no seu teste de proficiência. Então, você precisa criar uma conta, fazer o teste de nivelamento ou não, é opção sua, recomendo que você faça. Anexar um e-mail à sua conta, você precisa anexar um nome, e-mail e senha à sua conta, porque sem o e-mail, a equipe do Duolingo não vai conseguir te enviar o link para você acessar o teste de proficiência. Então, anexe o e-mail à sua conta. Assim que você anexar o e-mail à sua conta, você já pode começar a fazer as lições até você chegar no Castelo 4. Chegando no Castelo 4, você precisa fazer a missão do Castelo 4. Então clique no castelo, coloque para fazer a missão, faça a missão e você vai liberar mais lições embaixo do Castelo 4. Você não precisa fazer elas, a partir do momento que você terminar de fazer o Castelo 4, liberou. Agora, dentro de 24 horas, você vai receber o e-mail do Duolingo com o link do teste. Então é só esperar. A partir de você receber esse link, você pode clicar no link, você vai fazer o login com a mesma conta, com o mesmo e-mail que você colocou lá no aplicativo, né? Porque a plataforma é diferente, mas você vai fazer o login com o mesmo e-mail e senha. Inclusive, por isso que é muito importante colocar e-mail e senha antes de começar a fazer qualquer coisa. Faça o teste de nivelamento, crie a conta, mas depois já coloque o e-mail e faça as lições. Beleza? Você vai estar na plataforma, você vai poder fazer o teste, né? Vai ter lá teste definitivo ou prática. Você tem 14, 15 dias para fazer o teste, então você tem um tempo para praticar e estudar. Mas eu recomendo que você faça na primeira semana. Mas você tem 15, 14 dias se você quiser esperar, né? Por algum motivo. A nota que você quer tirar, por exemplo, eu quero tirar 130, 160. Para mim tirar 130, 160, eu tenho que praticar 130 e 160 vezes, certo? Porque esse teste, essa prova, ela tem mais a ver com a forma de você fazer ela do que especificamente o quanto você sabe falar. Porque a maioria das partes de teste é uma questão muito de decorar e muito de estar acostumado a fazer. Porque as partes mais complexas, que são, por exemplo, a parte de fala, a parte de fala são divididas em várias partes, sendo você falar sobre um tópico, por exemplo, aquecimento global, você fala sobre esse tópico por 3 minutos. Falar sobre imagem, vai aparecer uma imagem, por exemplo, na sua tela de um cozinheiro. Aí você tem que falar sobre esse cozinheiro em 3, 5 minutos e fazer algumas sentenças sobre essa imagem, falando, né? Aí você pode falar, pô, esse cozinheiro tá em um restaurante, não sei o que, esse cozinheiro provavelmente é um homem, ele tá segurando comida tal. É bem simples. Bem simples, bem simples. Todas essas frases que você vai falar provavelmente você já viu no curso do Duolingo, então é muito simples. A parte de falar sobre um tema. Os temas são bem simples, não tem tema de aquecimento global, são temas ridiculamente simples. Por exemplo, o que você quer ser quando crescer, sabe? São temas relativamente simples. E você tem que falar pouco tempo. 30 segundos talvez, é o mínimo, mas você pode falar até 3 minutos. Aí você escolhe. A parte de escrever, você tem que escrever sobre um texto.
um texto, escrever sobre um tema, né, na realidade. Um tema simples também, por exemplo, que tipo de restaurante você mais gosta, você tem que escrever por que você gosta e tal. Você tem que escrever no mínimo 2 frases, que é 2 sentenças. Então escreve algo bem simples, coloca ponto. Escreve outra coisa bem simples, coloca ponto. E depois você vai colocando mais coisa para detalhar, né? Mas no mínimo você tem que ter 2 frases. Então foca em escrever essas 2 frases e depois você vai continuando. Tá? Foque nas 2 frases primeiro, depois você continua. Essa parte de texto, a parte de fala, e tem a parte de ouvir. A parte de ouvir vai ter, por exemplo, 10 palavras, na realidade 10 caixas de som, então você tem que ouvir o som da palavra, a pessoa falando, e você vai ter que marcar se essa palavra existe ou não. Essa é uma parte um pouco complexa, porque tem muitas palavras que ninguém usa, então você tem que, por isso que eu recomendo praticar, porque na prática vai ter essas palavras, então você vai conseguir ver se essas palavras são verdadeiras ou não, se elas existem ou não. E depois, quando você fazer a prova, você já conhece todas as palavras. Então é só copiar do que você fez na prática. Em relação ao texto, tem uma parte que você completa o texto, né? Vai ter um texto e vai ter umas colunas abertas que você tem que completar. Essa parte é bem simples, né? Tem muitas coisas que você completa que é tipo ridículo. Tipo, você vai ter que completar o end, or, ou in, ou por exemplo, I'm going to, você vai ter que completar o going, o anywhere, você vai ter que completar o where. A maioria são assim, bem simples. As difíceis são substantivo, que é por exemplo, post, não sei, eu não lembro mais difícil agora, mas por exemplo, substantivo, coisas mais específicas. Por exemplo, realmente não me vem, biologia. Por exemplo, vai ter o substantivo biologia lá. Então você vai ter que completar esse substantivo. Esse substantivo, por exemplo, vai estar como BI. E talvez você não consiga entender que se trata de uma matéria escolar ou de uma matéria de estudo pelo contexto. Porque o contexto ele é muito parecido com o das lições do Duolingo. E não tem muito sentido. É tipo, o cachorro fala com o balão sobre comida. Não, meio que não tem sentido. Você não consegue adivinhar esse balão, esse cachorro e essa comida, sabe? Se você tirar essas palavras, mano, a quantidade de coisas que pode ser absurda. Então, é um pouco difícil de achar esses substantivos. Porém, todo o resto é bem fácil, né? Todo o resto é bem fácil. Mas você tem muito tempo, cara. Então, essa lição sobra tempo. Então, eu recomendo que você preencha essas partes fáceis e depois você fica gastando todo o seu outro tempo tentando adivinhar quais são esses substantivos grandes, o que eles significam, né? Então essa é a parte do texto, de completar texto. E, cara, acho que é isso aí, véio. Tem uma parte que você tem que falar, né? A imagem que você vê. Por exemplo, vai aparecer uma maçã. Tem uma hora que você tem que falar a imagem que você vê. Por exemplo, vai aparecer uma maçã na tela e você tem que falar maçã. Você tem 3 segundos pra fazer isso, tá? E vai trocando, de 3 em 3 segundos vai trocando. E você tem 3 segundos pra falar cada uma. Cara, se você olha pra maçã, você pensa maçã, e você não fala, você pensa pra depois falar, você não vai ter tempo. 3 segundos não dá pra falar maçã, cara. Não dá. Não dá. Você tem que olhar e já falar. Você não pode pensar, ver se tá certo e falar, porque talvez você não vai ter tempo de falar. Então você olha e já fala. Não pensa muito se tá certo. Só fala, porque 3 segundos não dá tempo de você pensar, certo? 3 segundos, dependendo da palavra, por exemplo, cavalo. Cavalo, talvez você demora 2 segundos para falar. E em 1 segundo é o tempo de você olhar para a imagem, sacas? Então, talvez você comece a falar o cavalo no último milésimo da imagem e já vai desconsiderar. Então, olha para a imagem e já fala, tá? Você não tem muito tempo. Então, pratica para você entender o quanto tempo você tem. Que aí na hora de você fazer de fato a prova, você vai ver que é muito pouco tempo. Em relação à nota, eu recomendo que, por exemplo, você quer tirar uma nota 100. Se você quer tirar 100, você tem que praticar 100 vezes na plataforma deles.
Se você quer praticar, se você quer tirar uma nota 160, você tem que praticar 160 vezes. Praticar é muito importante, cara. Muito importante, muito importante. Muito mais do que estudar a língua. Porque, cara, na prática eles te dão tudo. Tudo que você precisa. Na prática eles te dão absolutamente tudo. Então você não precisa fazer nada. É só praticar.